Desafio Solidário. Gostaram do meu look de hoje de cozinheira? Depois vocês vão entender o porquê. Galerinha, eu pude ver no último desafio, o desafio da semana passada, quantas crianças de corações generosos, hein? Trabalhando, cumprindo de todo o coração a tarefa. Muito bem! E hoje, qual será o desafio que teremos que cumprir? Será que tem a ver com culinária? Será? Já nós vamos lançar a nova tarefa, mas antes, deem uma olhadinha neste lugar cheio de delícias que eu fui visitar. Fiquem de olho no vídeo! Pessoal, adivinhe onde é que eu estou? Olhem essas delícias que tem neste lugar. É um lugar que tem um cheiro muito agradável e um lugar que particularmente eu gosto muito de vir e comprar. Sabe o que é? Sabe onde eu estou? Numa padaria! Se nosso assunto hoje é sobre alimentos, nada como a gente vir falar de pão, né? Do pão de cada dia, daquele pão fresquinho, quentinho, que a gente passa margarina assim, derrete. Ai, que delícia, gente! Eu vim aqui mostrar pra vocês como é o processo pra fazer um pão. E sim, esse pãozinho que você come aí na sua casa. Bora lá conversar com o padeiro? Vamos lá, galerinha! Gente, esse aqui é o Seu José. Ele tem uma padaria bem famosa aqui na nossa cidade. E eu gosto muito das coisas que tem aqui. Quero fazer algumas perguntas para o Seu José, para a gente entender algumas coisas depois. Seu José, quanto tempo faz que o senhor é padeiro? Mais de 20 anos. Meu Deus! É mais velho que eu, porque eu tenho 14 anos, então o Seu José trabalha muito mais tempo do que antes de eu ter nascido. Nossa, é muito tempo. Seu José, que horas que o senhor acorda para fazer o pãozinho? 3h30 da manhã. Gente, 3h30 eu estou no meu sono da beleza. Estou sonhando com pão, com donuts, com salgado que eu vou vir aqui comprar depois. Quantos pães o senhor faz por dia? Aqui, pão francês, em média, 1.200 pães. É interessante falar, Seu José, que a gente fala pão francês, mas o pão, ele é mundial, tem no mundo inteiro, viu, galerinha? E tem mais, Seu José, o que vai no pão? O que vai para fazer o pão? Ó, no pão francês vai farinha de trigo, sal, água e fermento. Olha, pessoal, são ingredientes essenciais para o pão ficar assim, ó. Demora muito para o pão crescer, São José? Olha, agora quando tá calor ele cresce mais rápido, aí a gente tem que colocar menos fermento nele. Né? Mas geralmente o ideal é que ele leve aí 4 horas a 5 horas de crescimento, para ele ficar com sabor bom e tal. Para que não dê gosto de fermento, né? Então, para ficar crocante. Ficar crocante. Seu José, é bem trabalhoso fazer pão, né? É bem trabalhoso, é todo um processo que tem que ser seguido corretamente, senão não sai o produto primeiro. Nossa, isso tem muito a ver com as regras que o Senhor impôs para nós, os 10 mandamentos a serem seguidos. Bom, cada vez que vai falando alguma coisa, eu vou lembrando aí. Seu José, eu quero agradecer ao senhor, muito obrigado por ter me recebido aqui. Agora eu vou aproveitar as delícias da padaria, ok? Ótimo. Obrigada, Seu José. Vamos lá, gente. Olha só, galerinha, o que eu trouxe da padaria do Seu José. O pão gostosinho, quentinho e... Não deu certo. Agora deu certo. Quem gosta de pão? Que delícia, um pãozinho quentinho, eu amo pão, eu gosto muito de pão, galerinha. Inclusive, hoje nós teremos no nosso quadro culinária, que chique, receita de pão. Quem sabe fazer pão? Quem sabe, sabe. Quem não sabe, vai aprender comigo como fazer um pão. Separe aí na sua casa os ingredientes: farinha, ovo, água e fermento. E nós vamos preparar o pão. Vamos para a cozinha da nossa igreja para preparar um pão bem gostosinho? Então vamos lá! Galerinha, já
separaram os ingredientes? Bom, semana passada falamos sobre a atitude solidária de um garotinho que doou o seu lanchinho, 5 pães e 2 peixinhos, lembram? E Jesus fez o milagre da multiplicação. Vocês sabem o que aconteceu depois disso? Ah, eu sei e vou contar para vocês, mas primeiro, nosso momento culinária. Solta o som, DJ. Isso. Olha aqui o nosso pão, quentinho, gostoso, que todo mundo gosta de comer com manteiga, margarina, queijo, mortadela, goiabada e assim vai. O pão, galerinha, é um alimento que nos sustenta, nos traz força e energia para o nosso corpo. O pão é uma comida universal, tem no mundo todo, assim como eu falei lá na padaria de São José. Sabiam que Jesus gostava de pão? Sim, Jesus gostava de pão e ele comia pão com peixe. Agora vamos fazer o pão. Para isso, o ovo, gente, tá azul assim porque é de galinha caipira lá do sítio do Caju, da Amora e da Bé, viu? Por isso que é de galinha caipira, não é comprado no mercado esse ovo. Vamos começar quebrando os ovos e colocando aqui na tigela. Você vai precisar de ovos. Você sabe quebrar ovo? Ixi, eu vou tentar. Ixi, meu dedo entrou dentro. Eu sei que tem que dar uma... Eu acho que é com a colher. Nossa. Ai, tem que bater pouco. Gente do céu, encheu de casca aqui. Meu Deus. Mais um último. Eu não sou muito delicada na cozinha. Mexe. Eu sei que agora tem que mexer. Mexe. O que eu tenho que pôr agora? Acho que eu vou pôr açúcar. Sabe o que é o mais legal? É que eu não trouxe a receita. Então a gente vai fazer assim, conforme vai tendo os ingredientes, a gente vai fazendo. Porque criança acho que não sabe muito bem cozinhar. Mas tudo bem, vamos colocar açúcar, um pouco de açúcar. Sobe o som, DJ. Açúcar. Será que tá bom? Vou mexer. Mexe, agora mexe. Acho que eu vou pôr tudo. Vai ser pão doce. Pão doce. Agora vamos colocar... O que mais tem aqui? Água. Vamos pôr água. Tá boa, é água mesmo. Vamos pôr água. Eu acho que 1 copo de água. Será que é 1 copo de água? Eu não lembro da receita. 1 copo de água. Aê, mexe. Farinha. Pera, será que o pão vai no liquidificador? Ou a gente tem que mexer com a mão? Não, pera. Quero então agora farinha. Produção, farinha!
gente, é o seguinte, tá faltando, cheguei a chorar de tanto rir, tá faltando um ingrediente especial que o seu José lá da padaria falou, a farinha pra todo lado, fermento, pro pão crescer, fica bonito, fermento produção. Não tem fermento. Não tem fermento. A minha produção, ela arma essas coisas aqui pra mim, ó, e não traz o fermento depois. Fazer o que, né? Ô, gente, é o seguinte, o nosso pão não vai dar certo. Não tem fermento. E eu preciso dar um jeito nessa cozinha. Ó, fiquem por aí, aguenta aí um pouquinho que eu já volto. Eu vou ter que arrumar aqui. Eu acho que cozinha não é lugar para criança. E já eu venho, ou melhor, vamos pro nosso momento contação de história, porque eu acho que eu não sou uma boa cozinheira. Até daqui a pouco. Galerinha, deu pra mim me limpar aqui um pouquinho, mas depois eu vou ter que ir embora pra minha casa e tomar um banho, porque na verdade eu tomei um banho de farinha da minha produção, mas tudo bem. Falamos bastante sobre o pão, né? Esse pão aqui que mata a nossa fome, a fome do nosso corpo. Mas agora nós vamos falar de outra fome. Vocês vão entender. Pegue sua Bíblia, vai lá correndo, corre, pegue a sua Bíblia. No Novo Testamento, abra em João. Achou João aí? Capítulo 6, versículo 35. O que está dizendo aí? Eu sei que Jesus faz uma grande declaração. Qual será? Leiam comigo. Eu sou o pão da vida. Jesus diz que é o pão da vida. Como assim? O pão da vida? Será que a gente tem que comer Jesus? Não, galerinha, não, nada disso, crianças, eu vou explicar. Um dia, após o milagre da multiplicação, Jesus estava em Cafarnaum, lá bem pertinho do mar, sentado, e a multidão estava à procura dele. A multidão estava sedenta por querer saber mais e mais de Jesus, mas principalmente para ver Jesus realizar grandes milagres. Mas Jesus sabia qual era a verdadeira intenção daquelas pessoas. Afinal, Ele conhece a cada um de nós, dos fios da cabeça até o dedão do pé. Então, percebeu que aquele povo não estava interessado na pessoa de Jesus, em quem Ele era, na presença de Jesus. Não, eles queriam somente ver, aproveitar e receber os milagres do Mestre. Então Jesus disse a eles: vocês deveriam me procurar para se alimentar do meu pão, o pão que satisfaz, que é a minha presença. Porque o pão que comemos hoje, que comemos ontem e que vamos comer amanhã, só nos satisfaz na hora, no dia que está nos alimentando. E Jesus estava querendo dizer assim: ontem vocês viram a multiplicação, se satisfazeram de muitos pães, mas hoje é um outro dia e vocês precisam realmente conhecer o pão da vida, aquele pão que, se você comer, nunca mais vai ter fome. Todos ficaram confusos. Como assim? Esse pão que come não tem mais fome? Mas como? Como, Jesus? Onde vamos achar esse pão? Por onde devemos procurar esse pão? Quais são as obras que temos que fazer para receber esse pão da vida? Jesus disse assim: vocês precisam somente crer. Galerinha, Deus, somente Deus é que dá o pão da vida. Deus enviou Jesus, seu único filho, como diz lá em João 3,16. Enviou ele aqui na terra para declarar que ele é o pão da vida. E se você comer deste pão, nunca mais terá fome. Sabe qual fome? A fome da alma. Como assim saciar a fome da alma? Muitas vezes, quando queremos saciar essa fome, nós acabamos saciando com coisas
galerinha, Jesus é do tamanho exato do vazio que você tem aí. Inclusive, quando cremos que verdadeiramente Jesus é o pão da vida, nós acabamos nos lembrando também da Santa Ceia, da ceia do Senhor. Quando ele celebrou lá com os discípulos, ele disse: o pão, este é o meu corpo. Olha o pão lá novamente. Você já tem Jesus no coração? Acredita realmente que ele é o pão da vida? Suas atitudes e pensamentos têm se alimentado do pão? Só de pão de comer para saciar a fome física? Ou tem se alimentado da palavra de Deus, de oração, de momento de conversar com o Senhor, de vir à igreja? Ou não? Você só tem comido pão mesmo? Galerinha, Jesus é o pão da vida e está esperando você se alimentar dele e colocar todo o seu coraçãozinho somente nele. O pão da vida, que é Jesus, supre todas as nossas necessidades. E nós sabemos que com ele nada há de nos faltar. Eu espero que você esteja se alimentando do pão físico para crescer forte e do pão espiritual, que é o pão da vida, que é Jesus, galerinha. Agora é o nosso momento desafio. Vamos lá? Galerinha, agora é o momento do nosso desafio tarefa. Por isso você vai ter que ser generoso igual a semana passada e principalmente consciente de que, toda essa farinha que a gente desperdiçou aqui não é legal. Tem muitas crianças que passam fome e por isso a nossa igreja, que faz um trabalho social, precisa de você, pequeno discípulo. O desafio da semana é você doar alimentos, mas não é só isso. Muitas famílias recebem aqui da nossa igreja uma cesta básica, uma ajuda de alimentos para aquelas famílias que têm necessidades, que o pai está desempregado, não consegue um emprego, ou a mamãe não consegue trabalhar, estão passando por dificuldades. A igreja faz esse papel de ajudar essa família. Então, você vai doar o seu alimento e vai colocar junto uma cartinha. O seu alimento deverá ser entregue na secretaria da igreja, porque depois o pessoal aqui da igreja, que é responsável por entregar essas cestas básicas, vai separar os alimentos e dar o destino correto para as famílias. Então, cada ponto é válido por quilo ou por litro. Por exemplo, eu vou dar um arroz de 5 quilos. 5 quilos corresponde a 5 pontos. Quanto mais alimentos e mais pontos, galerinha. Então, não se esqueçam, peça ajuda para um adulto, para você separar aí na sua casa alimentos e trazer na secretaria da igreja. Faça a cartinha, porque vai ser entregue para as famílias também. Coloque aí um desenho bem legal, uma frase bem bacana. Eu sei que vocês são bem criativos e eu garanto que a pessoa, a família que receber a sua doação vai ficar muito feliz. Não se esqueçam, trazer na secretaria da igreja, entregar na secretaria da igreja o alimento. Quanto mais alimento, mais pontos. E a cartinha, belezinha? O que será que vem na semana que vem? Bom, eu vou ter que